Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Mas primeiro eu quero iniciar com uma frase. A frase diz o seguinte: invista em sua saúde mental. Cuide do seu emocional. É uma alegria poder fazer esse momento aqui ser um momento que pode ajudar você numa questão muito importante para a vida de muitas pessoas, um assunto atual e necessário, que é a dependência química. Muito prazer, eu sou Cláudio Salviano, psicólogo clínico e palestrante. Sou autor do livro Confissões de um Psicólogo e também especialista em dependência química pela Unifesp. E hoje eu quero conversar com você de maneira bem clara, de maneira bem objetiva, sobre algo que afeta milhares de famílias: o uso abusivo de drogas, o uso abusivo de substâncias psicoativas. Eu já deixo aqui meus contatos, você pode clicar aqui e se quiser saber mais sobre coisas como comportamento humano, qualidade de vida, saúde mental, nós estaremos aqui para responder algumas perguntas. E quem sabe você já vai ter contatos com o nosso material. Bom, no Instagram também nós estamos no Salviano, Salviano psicólogo palestrante, Salviano psicólogo palestrante no Instagram. Aqui no YouTube também temos nosso podcast, que toda semana está aí, o Café com Sal, onde nós abordamos questões sobre a psicologia, reflexões práticas, do dia a dia. E para conteúdos de sugestões ou querer nos contratar como palestrante, 998-38-3050, DDD 14 é o WhatsApp. Hoje eu quero então que você permaneça aqui pensando sobre esse assunto, porque talvez esse assunto não seja só sobre drogas ou sobre dependência química. Talvez seja sobre a dor emocional, sobre o vazio existencial, ansiedade, traumas e coisas que nós buscamos para nos aliviar. Muitas pessoas pensam que dependência química é falta de vergonha, é falta de caráter, falta de Deus, falta disso ou daquilo. Mas não é tão simples assim. É muito importante nós entendermos que a dependência química é uma doença complexa. Ela é multifatorial, ela é progressiva e muitas vezes silenciosamente leva à morte. É muito importante também nós sabermos que ela não começa na droga. A dependência ela começa muito antes da própria questão da droga. Por que eu digo isso? Começa na solidão, começa na autoestima defasada, começa na ausência de preenchimento, começa na dor emocional, e na dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de se frustrarem, tentativa de se anestesiarem diante de frustrações. Muitas pessoas usam substância buscando basicamente 3 coisas: prazer, alívio e um pseudo-esquecimento. O problema é que aquilo que inicialmente parece uma solução, depois vai se tornando uma prisão. No começo, as pessoas que usam, pode até querer algo como uma brincadeira, depois ela usa porque gosta, depois porque precisa e por fim usa porque não consegue mais parar, porque se tornou um dependente, uma pessoa dependente. Então a dependência ela altera o funcionamento normal do cérebro. Do ponto de vista médico-científico, do ponto de vista psicológico, da psiquiatria, da neurociência, as drogas elas atuam
no que nós chamamos de circuito de recompensa cerebral. Ali elas liberam neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e outros. E muitos estão ligados aqui, à sensação de prazer. Então, o primeiro ponto, o cérebro busca o prazer. Somos hedonistas. O cérebro ele registra a experiência como uma extrema sensação de prazer. Ele começa a pedir isso repetidamente. Com o tempo, o cérebro vai percebendo que a capacidade natural de sentir prazer nas coisas simples já não existe mais. Família, comida, trabalho, espiritualidade, relacionamentos, até lazer, passa a não ter mais aquele brilho, aquele gosto, aquele prazer. Então a pessoa passa a viver quase exclusivamente em função da substância que ela, infelizmente, se tornou dependente. Muitas famílias me perguntam como saber se a pessoa virou um dependente? Como eu ter certeza que a pessoa é um dependente? Eu quero dizer que existem vários critérios diagnósticos, né, usados na psicologia, na psiquiatria. Então, eu vou citar aqui de forma bem simples alguns desses critérios diagnósticos, que são sinais importantes. Bom, primeiramente, nós podemos dizer que a pessoa ela perde o controle. Quando a pessoa está perdendo o controle sobre o uso da substância, isso já é um grande sinal, uma grande característica, um grande critério para dizer a respeito da dependência. Pessoas, por exemplo, falam, eu vou usar só hoje, mas ela usa amanhã, usa depois de amanhã e assim vai. Ela fala, vou usar só um pouco, e daqui a pouco ela está habitualmente entregue, né, ao uso e ao abuso. O que acontece também, né, é a tolerância, a quantidade para obter, né, os mesmos efeitos com pouca quantidade, então ela precisa aumentar a quantidade, exige doses maiores para ter aquele mesmo efeito. Isso também caracteriza a dependência. Um outro ponto importante é a questão da abstinência ou a síndrome de abstinência, o conjunto de sintomas que muitas vezes a pessoa pode ter pela falta da substância. Quando a pessoa ela está sem a substância, esses sinais, né, irritabilidade, ansiedade, tremores, insônia, agressividade, tristeza intensa, tudo isso pode fazer parte aí de uma dependência. Um dos sinais também importantíssimos que a gente tem que falar é o abandono de atividades importantes. Pessoa que trabalhava não trabalha mais, que estudava não estuda mais. Né? As pessoas começam a perder o interesse pela família, pelo trabalho, pelo estudo, por espiritualidade, responsabilidades diversas da vida, né, natural. E talvez um dos critérios mais dolorosos, continuar usando mesmo sabendo das consequências. Isso é terrível porque mesmo perdendo o casamento, mesmo perdendo dinheiro, mesmo perdendo saúde, mesmo vendo a família sofrer, infelizmente o dependente, ele continua a usar. A dependência química, ela não destrói apenas o corpo. Ela destrói vínculos, ela destrói sonhos, ela destrói dignidade, ela destrói a esperança. E eu quero falar algo muito importante. Ninguém acorda um dia dizendo eu quero ser um dependente químico. Infelizmente isso acontece de maneira sorrateira, gradativa. Existe uma construção psicológica por trás disso. Quais são, né, os fatores aí de risco que levam a pessoa ao uso? O que nós podemos dizer hoje sobre isso? Citando assim em primeira mão a questão da curiosidade. Curiosidade é aquilo que é inato ao ser humano, então nós somos curiosos. E a curiosidade pode levar a pessoa ao uso? Pode sim.
Histórico familiar de dependência? Também. Traumas emocionais? Muitos. Abuso físico, abuso sexual. Muitas pessoas acabam fazendo uso de substâncias psicoativas porque sofreram abuso, sofreram vários traumas na vida e querem se anestesiar. Rejeição afetiva também, pessoas que rompem relacionamentos, né? Ansiedade, depressão não tratada, né? A pessoa quer buscar o outro alívio. A autoestima defasada, muitas pessoas não se conhecem, né? Pessoas também, a influência, né, da pressão do grupo, pessoa que não tem identidade, que sofre essa pressão do grupo e não consegue dizer não. A facilidade ao uso também, né? Ao acesso, isso leva a pessoa ao uso de droga. Ambientes familiares desorganizados, podemos dizer que leva também ao uso. Falta de diálogo em casa, ausência de limites, né? Da figura paterna, da figura materna, a ausência desses limites que são importantíssimos na família. Hoje existe um agravamento aí que nós chamamos que é o vazio emocional moderno. O que seria isso? Nós vivemos essa geração hiperconectada digitalmente, mas profundamente desconectada emocionalmente. Pessoas cercadas de seguidores, pessoas cercadas de várias coisas, mas vazias por dentro, vazias na alma. Muitos jovens hoje não sabem lidar com frustração, dor, com a espera, com a rejeição, querem anestesiar as emoções rapidamente. É um estalar de dedos e eles querem sair do momento, apenas serem tratados como alguém que, infelizmente, estão como sendo um produto do meio. Eu quero fazer aqui um alerta, especialmente aos pais, né? Muitos, infelizmente, começam a ver alguma coisa assim, meio inocente, mas é importante começar a ver se está tendo álcool, está tendo busca de aceitação, está tendo necessidade de pertencimento de grupo. Pais precisam observar as mudanças, essas mudanças bruscas que muitas vezes acontecem, isolamento, queda do rendimento escolar, mudança de amizades, agressividade, né? Coisas que os pais podem estar observando, mentiras, até mesmo se estão, né, como chegam de alguns lugares, né, se os olhos estão avermelhados ou não, alteração de sono, desinteresse pela vida, tudo isso é algo, parece simples, mas é observação dos pais, né? A família, ela não causa sozinha a dependência, mas ela pode ajudar nesse tratamento e muito, né? Até mesmo na prevenção do uso de substâncias psicoativas, né? Agora, se a gente for falar da esperança, existe tratamento, existe recuperação. A recuperação, ela existe, eu mesmo sou prova disso, já acompanhei muitas pessoas, posso dizer centenas, por que não dizer milhares de pessoas, por todos esses anos, né? Pessoas que foram destruídas financeiramente, emocionalmente, fisicamente, e conseguiram se reconstruir, né? Muitas não conseguiram, mas muitas conseguiram. O tratamento precisa ser sério e ele precisa ser multidisciplinar. Não existe assim uma fórmula mágica. O que existe é a vontade da pessoa em mudar, em querer mudar. O tratamento ele pode envolver psicoterapia, a psiquiatria, né, com a medicação, em alguns casos há a necessidade, inclusive para combater as comorbidades ou tratar as comorbidades, grupos terapêuticos diversos, sempre
uma ajuda a mais é boa nesse processo de tratamento. Comunidades terapêuticas sérias, se for o caso de internações. Acompanhamento familiar, a espiritualidade, que é algo que alguns profissionais querem abrir mão, mas eu não abro mão da espiritualidade. Mudanças de ambiente, levar a pessoa a um outro ambiente, se possível, mudança de ambiente. Atividade física regular, né? Uma rotina saudável, até mesmo na alimentação, né? Isso é extremamente saudável. E construção de projetos de vida, de propósito, de alvos, né? Uma das coisas mais importantes no tratamento é ajudar a pessoa a se entender, né? O que a droga estava tentando preencher. A pessoa começa a se entender e ela começa a ter um novo sentido para a vida. Muitas vezes a substância é apenas a ponta do iceberg. O que está lá embaixo do iceberg? Por trás de tudo isso, abandono, culpa, medo, rejeição, dores antigas, diversas coisas. E na psicologia nós trabalhamos muito o autoconhecimento. Conhecer a ti mesmo não foram só os filósofos que disseram, né? Porque ninguém vence aquilo que não conhece. Precisa se conhecer e conhecer também o processo da dependência. E também trabalhamos com prevenção à recaída. Prevenção à recaída não começa no uso, ela começa bem antes. É importantíssimo a gente entender que a recaída pode acontecer, mas ela não deve acontecer. E começa no afastamento emocional, na autossabotagem, na mentira, na perda de rotina, na aproximação de antigos ambientes ou antigas amizades que infelizmente podem ser nocivas, né? Por isso a recuperação ela exige vigilância emocional contínua. Vigilância emocional contínua. Muito importante deixarmos claro isso. E uma mensagem para as famílias que eu gosto muito de dizer é: amar não é passar a mão na cabeça. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos dos enganosos conduzem à perdição. Ajudar não é sustentar vício. Ajudar, muitas famílias por medo ou por culpa, acabam protegendo o comportamento, até subsidiando o comportamento. Então existe tratamento e é isso que a família tem que buscar, né? Precisamos aprender a amar, mas a amar com limites. O dependente ele precisa perceber as consequências. Ele não pode ser premiado por aquilo que ele está fazendo contra si ou contra os outros, né? Também quero deixar assim bem claro que os dependentes, né, que talvez esteja ouvindo agora, que você não é o seu erro, você não é a droga, você não é apenas a recaída, você não é apenas o seu passado. Importante dizer, existe possibilidade de reconstrução. Você pode reeditar, reescrever a sua história, reidentificar-se. Mas para isso é necessário assumir responsabilidade pela própria recuperação, pelo próprio tratamento. Muito importante, e ninguém muda de uma forma obrigatória. Existe uma internação involuntária, mas a recuperação sempre será voluntária. A mudança ela começa quando a dor de permanecer fica igual ao medo da mudança. E quero trazer aqui uma reflexão profunda. Toda dependência revela uma tentativa de preenchimento de algo interno.
Então a questão é o que está faltando lá dentro. Algumas pessoas são dependentes de drogas, outras são dependentes de aprovação, dependentes de relacionamentos tóxicos, dependentes de trabalho, dependentes de redes sociais, dependentes dos açúcares da vida. Então a questão é o que estamos usando para anestesiar as nossas dores. Aí cai-se um preconceito, né? É só dependente químico. Não. Talvez hoje seja um bom dia para você olhar para a sua vida emocional, olhar para dentro de si. Talvez seja o momento de pedir ajuda para alguma dependência ou para a dependência química. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é de coragem. São os corajosos que pedem ajuda. Eu trabalhei durante mais de 30 anos no Esquadrão da Vida de Bauru, uma comunidade séria que existe há mais de 50 anos, e eu vi muitas pessoas serem bem-sucedidas, porque levaram a sério o tratamento. E eu indico tanto o Esquadrão da Vida como Cristolândia e outros bons trabalhos que existem pelo Brasil. E se a pessoa quiser, ela pode sim ser restaurada, ela pode sim ser reencaminhada. Uma coisa é nós falarmos sobre cura, isenção total dos sintomas. Outra coisa é nós falarmos sobre um redirecionamento da própria vida e parar, estancar, né, a dependência. Eu aproveito também para deixar para vocês aqui que gostam desse tema, comportamento humano, saúde mental, dependência, codependência, ansiedade, depressão, qualidade de vida, que você possa aí nos acompanhar nesse canal e sugerir novos temas. Lembrando que nosso objetivo não é dissecar todo o assunto, mas é poder ser útil a você que está nos prestigiando nesse momento. Temos também o nosso Café com Sal, se você quiser fazer parte, é um podcast que fala sobre essas questões também da vida, de psicologia, de teologia e de outras coisas, talvez seja do seu interesse. Eu quero encerrar aqui e deixar uma mensagem final para você que esteve até esse momento conosco e dizer que nenhuma droga é mais poderosa do que o ser humano. Nenhuma droga é mais poderosa do que o ser humano. Esse ser humano que pode ter propósito, pode ter vínculo, pode ter espiritualidade e pode ter sentido de vida. Viktor Frankl disse: se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Ou seja, tenha um objetivo, um sentido de vida. Recuperação começa quando a pessoa percebe que a sua vida vale a pena e não precisa de fuga. Cuide da sua mente, cuide da sua família, cuide das suas emoções. Você é a sua história. Você é a sua história. Lembre-se, saúde mental também é prevenção, diálogo é acolhimento. Muito importante você entender isso. Falar alivia dores emocionais. Muito obrigado e lembre-se, invista em saúde mental. Cuide da sua vida emocional. Forte abraço.